Olá, eu sou Monique Asimo e seja bem-vinda ao Fala Nick. Olá, hoje eu queria falar com você a respeito de um assunto que para nós mulheres é uma coisa muito difícil, porque mulher gosta de falar. Eu não sei se você se identifica, mas nos aconselhamentos que eu vou dar, eu tenho que me controlar para deixar outra pessoa falar, porque eu amo falar e a gente gosta de falar, a gente gosta de ser ouvida. E tanto que no clubezinho das mulheres, você tem um grupo de mulher, é assunto pro dia inteiro. E a gente fala de tudo ao mesmo tempo e a gente se entende. A gente gosta muito de falar. Sendo que hoje eu queria falar sobre, pare um pouco, fale menos. E o quanto isso dói pra mim, porque eu amo falar. Mas nós precisamos entender. Eu estava lendo Daniel 7, no versículo 28. E Deus trouxe algo ao meu coração. Fale menos. E aí, o que eu aprendi com isso? Lá em Daniel 7, 28, eu queria compartilhar com você. Vai dizer assim: esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos. E o meu rosto empalideceu. Mas guardei essas coisas comigo. E por que Deus ele ministrou isso ao meu coração? Porque quantas coisas Deus libera na minha e na sua vida. Quantas vezes revelação Ele fala para nós, sabe? Sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre aquilo que Ele está gerando dentro do nosso coração. E aí você vai lá, às vezes você senta no ônibus e você conta para essa pessoa que você nunca viu na sua vida. Ou às vezes você sai contando pra todo mundo sem nenhum critério, sem nada, e simplesmente você vai falando. E eu lendo isso, eu entendi que, tem coisas que eu e você nós precisamos entender que não é pra ser falado ainda, sabe? Ou não vai ser pra ser falado nunca. Deus revelou a você que era pra edificar a sua vida. Assim como tem coisas que Ele vai te direcionar que é pra você falar, que é pra você ser canal de bênção na vida de outra pessoa. Mas a gente precisa entender. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. É pra gente ouvir mais e falar menos. Fale menos. E aí depois disso eu fui ler Eclesiastes. E aí Deus só completou aquilo que Ele já tinha iniciado a falar comigo no versículo 7 de Daniel. Vai dizer assim, no versículo de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 7, vai dizer assim, há tempo de calar e tempo de falar. A gente gosta de falar muito e a gente não mede as consequências. Palavras são sementes e tudo que a gente fala, a gente vai colher. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala e a gente precisa ter muito cuidado para quem a gente fala. Porque às vezes, por nos precipitarmos e falarmos coisas para quem não deve, a gente já deixou de viver promessas, a gente já deixou de viver sonhos e simplesmente você vê as coisas desabando e você não entendeu o porquê. Aprenda a ficar um pouco mais quieta, a ouvir mais a voz de Deus, a ouvir mais a direção dele, o que ele tem para falar para você, e o que ele falar para você, guarde para você, até que todos vejam o cumprimento da promessa e o seu testemunho fale por você. E aí ele foi completando e ele foi falando comigo, e lá no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 2 de Eclesiastes, ele também vai dizer: não sejam precipitados de lábios. No capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, não permita que a sua boca a faça pecar. E para finalizar, no versículo 7 do capítulo 5 vai dizer: em meio a tantas conversas inúteis, tenha temor ao Senhor. E tudo que a gente fala, a gente vai prestar contas. Nós precisamos entender que a nossa boca, ela é feita para gerar vida ou morte. Eu não sei as situações que você tem passado na sua vida, eu não sei as dificuldades que você tem passado, mas a sua boca, ela pode ser usada para gerar vida ou morte.
E quantas vezes, mediante a uma situação, nós simplesmente murmuramos, reclamamos, falamos: se está passando por dificuldade, isso está péssimo, isso não melhora, essa situação não muda. E quanto mais você lançar essas palavras, mais a situação vai ficar pior. Palavras são sementes e a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, Monique, mas eu tô passando por dificuldade. Ei, mediante a esse cenário, você simplesmente profetiza. Mas não está acontecendo, profetiza. Palavras são sementes e uma hora você vai colher. Outra coisa, cuidado para quem você abre os seus sonhos, as suas promessas. Nem todo mundo que está do seu lado é sua amiga. Então você precisa entender que tem visões que Deus te deu, que é para realizar, que você precisa ficar sabendo, não a sua amiguinha do lado. Você precisa entender que tem coisas que Deus libera na sua vida, que é para você guardar para você, porque lá na frente todos vão ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. E Ele vai falar por você, porque o seu testemunho vai mostrar. Então nós precisamos aprender a falar menos e aprender a falar o que é certo, na hora certa, com temor ao Senhor, deixar de conversas inúteis. Mulher gosta muito de mimimi, fafafá, sabe? E a gente fica ali, sabe? Às vezes a gente gosta de ouvir uma fofoca, a gente gosta de estar ali, sabe? Fulminando aquilo ali dentro da gente. Ei, vamos parar com isso, vamos parar de perder tempo com essas coisas, vamos entender que nós temos um propósito para viver aqui. Deus tem coisas para realizar na nossa vida no tempo em que nós estamos aqui. E o que a gente fala, isso é muito importante, porque dela pode gerar vida ou morte. Talvez muitas coisas que você ainda não viveu na sua vida é porque você está falando demais o que não deve. E ao invés de ouvir mais a direção de Deus e se lançar nele para você profetizar, para você liberar palavras de vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa situação, você tem murmurado, você tem falado da sua vida para todo mundo, abrindo espaço para que as coisas só venham desandar, para que as coisas não venham acontecer, porque a gente precisa entender que nem todos que estão à nossa volta são nossos amigos. Então cuidado com quem você fala e cuidado com o que você fala. Precisamos aprender a falar menos e precisamos aprender a falar com sabedoria. Palavras são sementes e o que você semear, você vai colher. Então eu não sei que situação você tem vivido, mas hoje eu quero te desafiar. Ei, ouve mais. Ele está disponível para liberar tudo que Ele tem para você, para te dar a visão completa, mas é para você guardar para você e para você seguir firme nele, para que até que essa promessa se cumpra. E mediante a essa situação que você está passando, para de murmurar, de reclamar, de falar que nada presta, nada dá certo, eu não sei fazer, eu não sirvo para nada. Ei, vamos mudar o nosso vocabulário e vamos profetizar. Vamos profetizar mediante ao caos. Nesse vale de ossos secos, profetiza a vida, que um exército vai se estabelecer para que você viva o que Deus tem para você. Então esse é o meu desafio hoje para você. Fale menos. Fale menos. E fale com sabedoria e discernimento. Não fale pelo que você está vendo, mas use a sua boca profética para liberar vida. Vida em qualquer cenário que você esteja vivendo. Seja na sua vida, seja na vida do seu marido, da sua família, dos seus filhos. Seja uma mulher que gere vida com as suas palavras. Seja uma mulher que vai incendiar as outras pessoas, porque da sua boca sai palavras de vida. Tenha temor ao Senhor, porque tudo que a gente fala, a gente vai colher. Tenha sabedoria, porque com uma palavra você pode matar uma outra pessoa. Sem sabedoria, uma palavra você pode ferir o seu filho, o seu marido, as suas amigas. Então tenha sabedoria, fale menos. Seja direcionada por Deus. Que Deus te abençoe e que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Ouvir mais, falar menos e falar com sabedoria. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e que você viva um novo tempo, liberando palavras de vida e colhendo uma
colheita extraordinária de cada palavra lançada e plantada na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Que Deus te abençoe.